Olá, meu nome é Alice e sejam bem-vindos à minha apresentação do Tech Challenge 2 do curso Pós-Tech em Engenharia de Machine Learning da FIAP. A agenda da apresentação vai acontecer da seguinte forma: primeiro, vamos ter a abertura para contextualizá-los sobre a dor que vamos resolver com esse projeto. Depois, vou contar sobre a solução proposta e como ela resolve essa dor. Em seguida, vou apresentar as ferramentas e tecnologias utilizadas, e então partimos para o hands-on, onde vou entrar no serviço da AWS e mostrar o pipeline sendo executado em tempo real. Por fim, vamos discutir sobre possíveis próximos passos e encerrar a apresentação. Então, qual problema estamos resolvendo nesse projeto? Partimos do ponto de que necessitamos dos dados da B3 para fazermos nossas análises e criarmos modelos de machine learning a partir deles. Porém, esses dados não estavam disponíveis para uso dentro da AWS, que é onde construímos nossas análises, o que criava uma tarefa manual de coleta de dados e que, consequentemente, estava sujeita a falhas no processamento e de qualidade. Pensando nos impactos, isso causa dificuldade em construir os processos por conta do tempo necessário para a preparação e disponibilização manual dos dados e possíveis falhas de qualidade que causam a redução da confiança para a tomada de decisão. Partindo dessa dor, a solução foi criar um pipeline batch especializado que é capaz de disponibilizar esses dados através de uma base que você, usuário, possa consultar via SQL utilizando o Athena, por exemplo. Agora temos os dados modernizados, democratizados e em uma esteira totalmente automatizada e escalável. O pipeline cuida de extrair os dados da fonte, tratá-los, criar novas features a partir das necessidades e disponibilizá-los para que todos possam consumir esses dados através de consultas SQL, por exemplo. Com essa solução, esperamos que você seja capaz de acelerar a tomada de decisão e que esses dados possam servir para a construção de modelos com maior qualidade e confiança. Vou mostrar mais à frente como ficou a estrutura da base final, mas adianto que com a engenharia de feature ficou mais fácil construir indicadores. Alguns indicadores que a base especializada te ajuda a obter são valor de fechamento versus valor de abertura, a amplitude, variação diária, variação acumulada em 30 ou 60 dias, máximas e mínimas dentro de 30 dias, volume de negociações, identificação de padrões sazonais, relação entre preço e volume, análise de risco e retorno e evolução do ativo ao longo do tempo. Antes de partir para o hands-on, vou dar um overview das ferramentas utilizadas. Todo o pipeline está hospedado na AWS, desde a etapa de extração até a disponibilização dos dados finais. Para isso, usei o Amazon S3 para armazenamento, o Glue, que é a ferramenta de ETL oficial da AWS, para fazer a parte de extração, transformação e carregamento dos dados para o S3, a AWS Lambda, que foi o serviço de orquestração escolhido, Amazon Athena para consulta de dados via SQL e Amazon CloudWatch para monitoramento de logs e acompanhamento do desempenho do pipeline ao longo do tempo. Além dos serviços da AWS, utilizei a biblioteca iFinance como fonte de origem dos dados e o framework Spark para processamento dos dados no contexto de Big Data. E para ficar ainda mais claro como esses serviços estão conectados, essa imagem mostra como a arquitetura foi desenhada. Primeiro, o job glue de extração dos dados origem é acionado pela própria ferramenta de esquedulação do Glue, sendo acionado todo dia útil às 6 horas da manhã. Os dados são sempre referentes ao último fechamento, ou seja, a defasagem é D-1. Esse job extrai os dados e os salva em um bucket S3 e também registra os dados no Glue Catalog. A partir do momento que já existem dados novos no S3, o lambda é acionado e avisa o job glue de transformação para que ele processe esses dados novos. E da mesma forma que o primeiro job trabalhou, o job de transformação também salva o resultado em um bucket S3 e também os registra no Glue Catalog. Então, o bucket refined do S3 contém os dados já tratados e com novas colunas calculadas. Ele é particionado por dia e papel. Por fim, o dado fica disponível em uma tabela no Athena para consulta, que é otimizada porque os dados são duplamente particionados, o que ajuda a reduzir o tempo e o custo de processamento. Então, finalmente, vamos para o hands-on, onde eu vou mostrar esse pipeline sendo executado em tempo real. Eu estou aqui com todos os serviços abertos. É importante ressaltar que hoje é domingo e o pipeline não roda no fim de semana, porque a bolsa fica fechada e não tem dados. Então, o esperado é que só amanhã, que é segunda-feira, os dados de sexta-feira passada sejam processados. Porém, para conseguir fazer a demonstração, eu vou forçar a carga de sexta-feira hoje. Dito isso, eu desativei aqui o agendamento, então por isso o status está desativado, para a gente conseguir forçar essa carga manual. Voltando para o script, esse job, ele é responsável pela etapa de extração das informações da origem. Então, eu vou mostrar o que ele faz aqui. Ele é o primeiro job que vai startar essa pipeline. Aqui eu faço a importação de bibliotecas que são importantes, como o iFinance, que é de onde eu vou extrair as informações origem,
e outras bibliotecas como PySpark, Glue, para eu conseguir fazer as conexões e tratamento de dados. Depois eu configuro as variáveis locais, e aqui de fato eu começo a etapa de extração das informações. Aqui é importante ressaltar que a biblioteca iFinancial não deixa você parametrizar que você quer extrair as informações de todos os papéis. Você precisa passar o nome dos papéis como uma lista. Então, por isso tem essa lista de tickets B3. Feito isso, eu consigo fazer o download. E para fazer o download, eu preciso passar então essa lista de tickers que eu tenho interesse e em qual período eu quero olhar para o histórico. Aqui, como o pipeline roda diariamente, eu sempre olho o último dia. Então, aqui sempre é um D. Depois eu faço aqui o reset dos índices para reestruturar a base da maneira como ela vem na origem. E começo alguns tratamentos que são importantes para a gente conseguir fazer a carga com qualidade. Aqui eu removo todas as linhas que têm todas as informações nulas e também ajusto a tipagem das colunas. Depois eu transformo o meu data frame em Spark e crio a coluna de partição a partir da data de referência da transação. Então essa partição vai ser utilizada para armazenar os dados no S3. Feito isso, eu faço de fato a carga das informações no S3 em formato Parquet. Agora eu vou mostrar como os dados estão estruturados dentro do S3. Aqui eu tenho a pasta de logs, que vai estar vinculada com o JobGlue, então as logs do JobGlue vão sempre ser armazenadas aqui. Eu também tenho a pasta de scripts, tem a raw, que é onde os dados origem são armazenados. E como eu mencionei, eles são mencionados por partição. E como a gente pode ver, ainda não tem a partição do dia 9, que foi a última sexta-feira. Então eu vou rodar esse job para que a gente tenha as informações do dia 9. O job demorou 2 minutos para rodar, rodou com sucesso. E isso fez com que a nova partição já refletisse no S3. Então, a gente já tem os dados origem, e isso deve ser suficiente para startar a Lambda Function, que vai ser responsável por startar o job de transformação. A gente pode ver que o job foi startado no dia 11. Aqui o horário é o TC, então ele está 3 horas à frente, mas ele foi startado. E quando a gente entra aqui no job de transformação, ele de fato já foi startado. Esse job é responsável por transformar os dados de origem. Então, a gente também faz as mesmas importações de bibliotecas para tratar os dados. Fazemos a configuração das variáveis locais. Lemos os dados de origem que acabamos de carregar. E filtramos a partição referente ao dia de hoje, para sempre tratar somente o dado mais novo e não ter risco de duplicar a informação. Aqui a gente renomeia algumas colunas para que fiquem mais legíveis. Criamos também uma coluna de data a partir da coluna de data hora e praticamos a engenharia de feature. Então, aqui criamos algumas variáveis, como uma coluna que vai calcular a variação entre valor mínimo e valor máximo do dia. Aqui algumas variáveis que vão fazer a leitura dentro de uma janela para cada ticker. Então, variação referente a um dia atrás, a 30 dias atrás e a 60 dias atrás. Também calculamos o mínimo e o máximo nos últimos 30 dias. E por fim, carregamos os dados no S3, particionados pelo campo partição e pelo código do papel. Aqui no S3, vemos que temos também a pasta Refined, e agora já com a partição do dia 9 carregada. Vamos ver o resultado de todo esse processo. Aqui vamos consultar a base origem. Então, ela vem nessa formatação com data, valor de abertura, valor de máxima, valor de baixa, valor de fechamento, quantidade de negociações e a partição. E a base especializada final tem essa estrutura. Temos mais colunas com mais informações. Data e hora, valor de fechamento, valor de abertura, valor de máxima, de mínima, quantidade de negociações, amplitude, variação em relação a um dia, a 30 dias, a 60 dias, máxima de fechamento nos últimos 30 dias, mínima de fechamento nos últimos 30 dias, partição e código de papel. Aqui algumas informações estão vazias, porque a gente não tem histórico suficiente. Além disso, a gente consegue montar algumas análises e fazer algumas somatórias. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver a quantidade de ativos registrados em 2026. Aqui a gente consegue ver o ativo com maior quantidade de negociações em 2026. Também conseguimos ver o volume de negociações médio por ativo. E esses são alguns exemplos de análises que conseguimos fazer. O projeto inteiro está documentado aqui no GitHub, nesse repositório. Então, você consegue ver aqui com detalhes toda a estrutura e todos os códigos que foram usados. Agora que você já viu a pipeline rodando em tempo real, vamos para os próximos passos. Como próximos passos, mapeamos a necessidade de criar um mecanismo
para gerenciar a qualidade dos dados. Um exemplo de como isso pode ser aplicado é através do uso da AWS Global Data Quality. Essa foi toda a arquitetura que desenhamos para a solução desse projeto e muito obrigada para quem assistiu até aqui.